sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo educativo aqui da Stack. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês sobre Shutter Speed, que é a velocidade da captura dos frames em vídeo. Shutter, captura, né? Speed, velocidade do disparo. Quando a gente fala em câmera, a gente tem aqui o nosso curso de fotografia, a gente sabe que tem três elementos que controlam a entrada de luz no sensor. Afinal, a fotografia vem lá de photographing, escrever com luz, ela depende totalmente da intensidade luminosa para que tenha o resultado desejado. Então você tem o ISO, que é a velocidade a sensibilidade do filme, a sensibilidade do CCD, do CMOS, que seja do sensor digital da sua câmera. Você tem a abertura da lente, né? Então você tem aqui a abertura do diafragma da lente e você tem a velocidade de disparo, a velocidade do obturador. Quanto mais tempo a sua câmera, né, ela fica com o obturador aberto, mais tempo luz vai ficar entrando e permeando o sensor, o que vai deixar a sua foto mais clara, porém, dependendo da velocidade, sua foto pode ficar borrada, porque cada vez que, por exemplo, eu estou tirando uma foto da minha mão, se eu deixar 3 segundos de exposição, minha mão ela vai ficar tremendo, e com isso, o que vai acontecer? Ela vai borrando, porque ela vai sobrepondo a luz, né, a intensidade luminosa, a minha mão reflete a luz para o sensor, então ela vai borrar. Então na fotografia funciona dessa forma. No vídeo, embora ele seja contínuo, também tem a velocidade, o shutter speed que você pode controlar. E o que gera esse shutter speed? Porque na foto borra. Agora, como você vai borrar um vídeo? Lembrando que borrar é diferente de desfocar, né? Quando você tem uma abertura de lente grande, ou você aproxima a câmera do objeto, ou você afasta da zoom, você geralmente vai desfocar o fundo. Desfocado é diferente de borrado, né? Não tem como você borrar tecnicamente um vídeo, porque ele é contínuo, né? Não é igual uma foto que você bate e fica a mão borrada. Não, aqui você vê o movimento. Mas o que é esse shutter speed? Primeiramente, a gente tem que entender o conceito de FPS, não dos jogos de first player shooting, né, que são aqueles jogos de tiro em primeira pessoa, mas FPS no sentido de frames per second, frames por segundo. Na realidade, o movimento é uma ilusão. Ele é uma sucessão de quadros parados, né? Então, por exemplo, o olho humano, geralmente, quando você fala de uma linguagem da cinematografia, você trabalha com 24 quadros por segundo. Quer dizer que a cada 1 segundo de vídeo, de filme, você está trabalhando com 24 cenas paradas que dão a ilusão. Hoje a maioria das câmeras, celulares gravam a 60 quadros por segundo, 60 frames. Porém, para que serve os 60 quadros? O ideal, você nem precisa fazer um vídeo e exportar ele em 60 quadros se você quiser ter uma imagem em velocidade normal. Por exemplo, aqui está em velocidade normal. Eu não preciso tecnicamente de 60 quadros para ter a velocidade normal. Por quê? Para que serve então ter mais quadros por segundo? Serve para você trabalhar com câmera lenta. Tendo mais quadros por segundo, você consegue ter por mais tempo aquele momento, mais detalhadamente, e conseguir ter um efeito de câmera lenta. Então você pode trabalhar, por exemplo, com 60 quadros por segundo, se você quiser trabalhar com câmera lenta. A gente vai fazer um vídeo depois falando melhor sobre essa questão da câmera lenta e tudo mais, né? Mas então, como que a gente trabalha? Vamos supor que você vai cravar seu vídeo em 24 quadros por segundo, tá? A velocidade, o shutter speed, ele tem que ser o dobro do FPS na cinematografia. Então, quer dizer, se você vai trabalhar com 24 frames, 24 quadros, um frame é um quadro por segundo, a sua velocidade tem que ser o dobro. Por quê? E se for muito alta, né? Quanto menor a velocidade, mais borrada a sua imagem vai ficar. Mas você falou que vídeo não borra? Sim, vídeo ele não borra no frame, mas se você faz isso com a mão, você vê um blur, você vê um desfoque, né? E o olho humano, para você fazer um desfoque natural, por exemplo, quando você mexe uma mão e tal, é essa intensidade, é o dobro do FPS. Eu vou mostrar isso na prática para dar aquele borrão natural que a gente está acostumado a ver, o que a gente chama de blur. Se você aumenta muito a velocidade, você captura muito nitidamente o frame, e aí fica uma coisa meio robótica, fica uma coisa esquisita que fica meio artificial para o olho humano. Mas até aí é estética, né? Por exemplo, hoje tem telas de 120 Hz, então se a pessoa achar que exportar um vídeo em 60 FPS vai dar mais fluidez, ok. O Hobbit, ele revolucionou lá o cinema fazendo um filme a 48 FPS e tudo mais, beleza, mas 24 é a linguagem da cinematografia. Então se você quer um vídeo como você vê no cinema, nos filmes, 24 quadros já é o suficiente. Então você pode filmar lá
Full HD, 4K, minha câmera só filma 4K 24 quadros, não tem problema. Esse é o ideal na regra da cinematografia. E a velocidade nos ajustes profissionais, se o seu software de câmera do celular não tem essa opção de ajuste profissional, tem alguns softwares que a gente já falou no canal que você pode baixar para dar esse efeito mais profissional. E eu vou mostrar na prática o que é esse shutter speed e o que essa mudança de velocidade afeta. Então vamos ver na prática agora. Então, turma, eu estou aqui gravando a minha tela, estou com meu software de câmera aqui. Eu vou ativar do vídeo profissional e a gente vê que tem algumas coisas que a gente pode controlar. O foco, aqui a velocidade, ó, o shutter speed, que eu falei para vocês, ó, que vai 12.000 até 1/30, né? Então, o que ocorre? Se eu estou gravando aqui, ó, por exemplo, Full HD 24 quadros, eu não vou exportar esse vídeo em 4K, porque senão meu software de edição trava. Eu vou fazer Full HD 24 quadros, que é a linguagem da cinematografia. 24 vezes 2 seria o que? 48. Eu não tenho aqui 48, ó, como a gente pode ver aqui, ele já vai para o 50. Ó. Ele tem aqui um 30, 45, 50. Então eu vou deixar em 50. E aí o que acontece? Quando você vai diminuindo, vai ficando mais escuro. Quando você aumenta, vai ficando mais... quando você aumenta, fica escuro, né? Quando você diminui aqui, fica mais claro. Você pode compensar isso com ISO, já que o celular ele não tem abertura de lente variável. Antigamente a linha Note 9, a linha S9 tinha. Infelizmente a Samsung abandonou o recurso, mas era bem útil. Eu sinto falta. O ISO, quanto maior o número, mais sensível à luz, menor o número, menos sensível, mas nunca joga o ISO alto, mesmo se estiver no escuro, porque ele vai granular sua imagem. Então vou deixar aqui o ISO deixar o ISO aqui mais ou menos no 64, que já dá. E eu vou mostrar para vocês, turma, o que é o shutter speed. Então, vou dar aqui um REC. Tô com a minha mão aqui, tô num ambiente bem neutro. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão ver que vai dar um borrão, ó, vai dar um borrão bem natural, de acordo... Eu tô gravando a tela, depois eu vou mostrar o resultado em vídeo, ó, vai dar um borrão natural de acordo com o que o olho humano tá acostumado. O que acontece se eu começar a aumentar muito essa velocidade? Eu vou aumentar aqui, vou estourar meu ISO aqui no máximo de propósito, só para deixar a velocidade grande. Vocês vão ver que a imagem já ficou meio granulada, mas normal, tá? Não pense na estética, foca na mão. Agora eu tô com 12.000 de velocidade. Ó o que vai acontecer, ó. Ó que esquisito, ó. Ele não vai ter desfoque. Você vai ver que os meus dedos, ó, eles são nítidos e todos os quadros, porque ele tá fazendo uma captura muito rápida. Isso aqui, ó, fica meio esquisito em vídeo. E aí, se eu deixar a velocidade muito baixa, aí vai ficar tão borrado, tão desfocado. Inclusive, se você fizer ao ar livre, eu deixei um 30, tá? Que é o mínimo. Eu estou usando um 50, que é o ideal. Um 30 não muda muito, mas já vai ficar mais borrado, tá? Se o ISO não abaixa mais, aí você pode usar um recurso de um filtro ND, que é Neutral Density, que a gente já falou sobre filtros NDs no canal, que é como se fosse um óculos de sol para sua câmera. Mas enfim, eu vou deixar a velocidade aqui um 30. Vou mexer a mão, você vai ver que agora ela vai ficar tão rápida que vou parecer o Naruto fazendo um jutsu. Então, ó, tô aqui mexendo a mão, blá blá blá, né? Tô mexendo igual. E agora vamos comparar os resultados na galeria. Esse, olha só, tá muito baixo, o shutter speed tá bem lento. Então você vê bastante borrão, ó, bastante desfoque na minha mão, ó. Se eu congelar um frame, ó, você vê que ela é bem borrada. Então aqui tá exageradamente borrado, ó. Tá borrado demais. Por isso que quando você grava com câmeras que não tem sensibilidade à luz, à noite fica esquisito. Parece que você tem fantasma, fica um delay na imagem. Porque ela diminui tanto a velocidade para capturar mais luz que fica tudo borrado, fica tudo esquisito. Então por isso que filmagens à noite com câmeras que não são próprias, elas ficam assim, né? Então essa aqui, ó, muito 1/30, que é um segundo dividido em 30 partes, né? Parece rápido, mas para fotografia e cinematografia é lento. Tá? Um segundo dividido em 30 não é tão rápido quanto você imagina. Ó. Agora, olha o 1/12.000. Ó. Tá vendo? Não tem borrão, ó, em nenhum momento do vídeo. Se eu pegar qualquer frame aqui, ó, olha lá, qualquer frame que eu congele na minha mão, não vai ter borrão. Enquanto aqui no outro, ó, todos os frames são borrados. Agora, o ideal, então tá vendo que fica uma coisa meio esquisita, fica uma coisa metálica, meio robótica, ó, meio artificial, ó, não fica muito legal. Agora o ideal é o dobro do FPS, então se eu pegar essa aqui, ó, esse é o mais natural, ó, esse é o desfoque, o blur gostosinho que o nosso olho
ele está acostumado a ver. Então se eu pegar aqui, ó, tá aqui, ó, bem legal, ó. Tá vendo, ó, os frames todos eles têm um blur, ó, um borrão natural, que não é tão exagerado quanto 1/30. A gente vê que mesmo pouca diferença faz diferença, né? E não é aquela coisa sem borrão nenhum, igual 12.000. Então, a regra do 180 é essa, sempre o dobro do FPS, que são os frames por segundo que você está usando lá no seu software, né, que você controla aqui, ó, 24, 30, 60. Então, se você usar 30 quadros por segundo, faz o shutter speed ser 120, né? Se você usar 120, faz ele ser 240, né? Só que você usa 60, 120 para câmera lenta, né? 24 já está ideal para o que você precisa, e o seu arquivo ele fica menos pesado porque são 24 fotos capturadas por segundo do que 120 imagens. Então, se você não faz isso, você está deixando um arquivo desnecessariamente grande. Então é isso aí, turma, esse foi nosso vídeo. Espero que essa dica tenha sido útil para quem trabalha com audiovisual. Qualquer dúvida e sugestão, deixe aqui nos comentários. A gente se vê então na próxima dica da Stack. É isso aí, até mais.